Olá, meu nome é Márcio e esse daqui é o primeiro vídeo de uma série de vídeos no qual eu vou estar explicando as obras de Aristóteles, porque Aristóteles ele é de fundamental importância e tem uma certa dificuldade para lê-lo, principalmente não só porque é um livro, os livros deles são de filosofia, os livros de filosofia já tem um nível mais dificultoso, mas porque é muito antigo e as traduções dele, sendo literais, elas parecem um pouco estranhas para nós que vivemos 2000 anos depois de Aristóteles, 300 anos. Mas, então, Aristóteles, digamos assim, o livro que todo mundo deve ler de Aristóteles é As Categorias, certo? Então, eu vou dar assim, uma espécie de uma aula muito rápida e muito objetiva sobre o que eu entendi de cada capítulo de As Categorias, por exemplo. A gente vai começar com as categorias. Então, nesse vídeo aqui, eu vou explicar do capítulo 1 ao capítulo 4, certo? No próximo, eu vou explicar o capítulo 5. O capítulo 5 é bem grande, tem bastante detalhe. Então, a gente tem que começar com o capítulo até o capítulo 4, certo? Que é basicamente a introdução das categorias. Depois Aristóteles ele vai entrando em algumas partes, vai tentando explicar, tentando dizer como é que ele define tal coisa, como é que tu tem que classificar tal coisa. Então, a, as categorias, a base de as categorias está até o capítulo 4. Depois ele está só explicando o que ele disse. Ok. Bom, eu estava pensando em falar sobre Aristóteles, mas eu não sei se tem tanta necessidade. Mas vamos lá. Aristóteles ele nasceu em 384 na Macedônia. Macedônia, para quem não sabe, foi a cidade onde nasceu também Alexandre o Grande, que a propósito foi aluno de Aristóteles quando era criança. Bom, mas esse não foi, pelo menos assim, o maior feito de Aristóteles. Com certeza o maior feito de Aristóteles foi para a ciência, para a filosofia. Aristóteles ele foi estudar em Atenas, na Academia de Platão, né? Na academia. Quando ele tinha 17, 18 anos, e Platão era 20 anos mais velho que ele, se eu não me engano, então Platão tinha perto dos 40 já, quando eles se conheceram. E é claro que ele foi um aluno de grande destaque na academia. Ele era. Dá de imaginar que ele deveria ser tipo uma pessoa muito inteligente, muito ouvida, muito influente lá dentro. Mas eu receio que Platão não deveria gostar muito dele, até porque eles claramente discordavam de muita coisa. E, e ele não ficou sendo, depois que Platão morreu, ele não ficou sendo o professor, digamos, professor catedrático lá da academia, por duas razões. Talvez porque Platão não gostava muito dele e não confiava nele, né? E também porque ele não era ateniense e somente cidadãos atenienses poderiam dirigir a academia, né? Bom, com a morte de Platão em 347 a.C., Aristóteles ele acaba deixando Atenas, ele vai para Assos, que fica próximo ali da Ásia Menor, em Hérmias, e lá ele fica um tempo e tudo mais. Bom, mas eu acho que esses detalhes a gente não precisa revisar muito, porque não tem lá uma grande importância porque a gente vai falar, né?
depois, mas enfim, Aristóteles ele dirigiu o Liceu em Atenas, lá quando Alexandre o Grande estava dominando o mundo e tudo mais. Bom, mas vamos começar. Vamos para o que interessa. As categorias. Bom, as categorias começa com três categorias, três formas de tu classificar uma palavra. Ah, por falar nisso, o livro Categorias é uma tentativa de responder a seguinte questão: como nós podemos nomear as coisas? É basicamente essa resposta, é isso que o livro está tentando investigar. Como a gente pode nomear algo? Como é que a gente pode dizer que aquilo é aquilo, assim, estruturar logicamente a linguagem, as coisas. Isso que é o livro que dá o pontapé inicial para a lógica, né? Bom, no capítulo 1, Aristóteles divide as palavras em três tipos: homônimos, sinônimos e parônimos. Bom, os homônimos são palavras iguais com sentidos diferentes. Palavras iguais com sentidos diferentes. Bom, uma palavra igual com sentido diferente seria quando tu usa a palavra sentido. Sentido é uma palavra que pode... Bom, como eu ia dizendo, passou um carro aqui na rua e eu tive que... fazendo um barulhão, eu tive que pausar. Mas enfim, a palavra sentido, por exemplo, ela pode simbolizar, significar, né, coisas diferentes, dependendo do contexto da frase. Por exemplo, você fala... O sentido pode significar tanto os sentidos do corpo, a visão, o olfato, o tato e tudo mais, como também pode significar relacionado à direção, certo sentido pode ser para trás, para frente, qual sentido, da direção, ou seja, é uma palavra homônima, é uma palavra igual para sentidos, com significados diferentes, dependendo do contexto. É isso que é um homônimo. Bom, depois ele nos explica os sinônimos, que são quando diferentes coisas, né, têm o mesmo nome e significa o mesmo em cada caso. Por exemplo, ele nos dá o exemplo dos animais. Sim, animais são sinônimos porque cães, humanos, gatos, cachorros, cavalos, tudo isso são animais. Então, a palavra animais, ela é sinônima dessas palavras. Não tem uma distinção nesse sentido desse grupo, entendeu? Ou seja, sinônimas são quando coisas diferentes têm o mesmo nome e significa o mesmo em cada caso. Não dá querendo dizer que um ser humano e um cachorro significam a mesma coisa, não. A palavra animais significa a mesma coisa em cada caso. Bom, depois a gente tem os parônimos, que são quando coisas extraem de seu próprio nome uma outra nova forma verbal. Eu peguei aqui um exemplo da palavra mandato e mandado. Mandato e mandado. Qual é a diferença da palavra mandato para mandado? Bom, mandato significa uma coisa, mandado outra. O mandato tem mais a ver com... O pessoal de direito deve saber bem disso. É uma espécie de carta com alguma oficialização judicial. E o mandado... não, mandato não, desculpa. O mandado é a carta com oficialização, com alguma requisição, certo? E o mandato é o tempo, é um período de tempo em que alguém fica controlando algo, por exemplo. A gente fala muito em mandato eleitoral. O mandato, nesse caso, significa o período em que um governante governa um estado, alguma coisa assim. E mandado significa uma carta, por exemplo, um requisito para a pessoa
que ela tem que cumprir uma obrigação. Então, essas palavras, elas têm basicamente a mesma origem, só que elas significam coisas diferentes e ela tem uma nova forma verbal. O Aristóteles ele dá o exemplo da gramática. Gramática é a área do conhecimento. Gramático é um homem que estuda gramática. São parônimos. Bom, a gente segue para o capítulo 2 e Aristóteles começa dando os exemplos. Ele dá ele tenta nos diferenciar o que são formas combinadas de formas não combinadas. As frases como o homem corre, o homem vence, são combinações encontradas em proposições, certo? São palavras combinadas. Elas têm digamos, um arranjo que tenta significar algo, certo? Homem, boi, vence, corre e similares não são formas combinadas, são palavras avulsas, só falando, elas têm algum elas te remetem a alguma ideia, mas não propriamente significam algo. Bom, pode-se predicar homem, deixo daquele homem como sujeito, embora elas jamais estejam presentes no sujeito. Bom, esse capítulo 2 ele é bem, assim, bem estranho para quem tá começando a ler Aristóteles, porque é bem confuso. Tanto que eu vou até dar uma lida aqui da parte que eu marquei, para o ouvinte ter uma noção. Aristóteles diz o seguinte: por exemplo, podemos predicar homem deste ou daquele homem como sujeito, mas o homem não é encontrado em um sujeito. É meio confuso, certo? Bom, os cachorros começaram a latir, eu vou dar uma esperadinha. Bom, enfim, é um pouco confuso, mas o que Aristóteles está querendo dizer é que quando ele diz pode-se predicar homem, ele coloca entre aspas. Ele está querendo dizer a espécie homem, humano, certo? Deste ou daquele homem. Agora ele está falando de algo mais específico. Ele está dizendo, por exemplo, ele pode predicar, ele pode dizer, o predicado é tudo afirmar algo de um sujeito, certo? Ele pode afirmar de mim, por exemplo, que eu sou um homem. Basicamente é isso que ele está querendo dizer. Bom, não são suas partes contidas num todo, mas é que não pode existir como se fosse a parte do sujeito referido. Bom, ele está querendo dizer que ele podendo predicar homem de um homem, ele está querendo dizer que a palavra homem é uma parte dele. Não, o predicado não está querendo dizer que é uma parte dele. Ele está dizendo, isso daqui é uma parte deste homem. Então, o homem é uma parte deste homem. Não faz sentido. Ele está querendo dizer que o predicado ele não está se referindo a algo, uma parte do sujeito. Mas é que não pode existir como se fosse a parte do sujeito referido. Ou seja, o sujeito é aquilo. Ele não é um pedaço dele que é daquela forma. Meu braço não é um homem. Meu braço é uma parte minha. Eu sou um homem. Ou seja, tá incluso que um homem tenha braços. Tá, tudo bem que pode ter homens que não tem braço, mas enfim. É isso que Aristóteles está querendo dizer. Homem tem pelos. Tem pelos. Não pode existir como se estivesse fora do sujeito. No entanto, não é parte contida no todo, até porque pode muito bem existir homens sem pelos. Mas Aristóteles quer dizer que do sujeito se deriva suas partes, como contidas numa totalidade, pelo menos em sujeitos como o homem. O Aristóteles quer nos dizer que do sujeito se deriva suas partes, como contidas numa totalidade. É o que eu acabei de explicar. Não vai dividir o ser humano e classificar ele, dizer que cada parte dele é um ser humano também. Tu vai dizer que ele por inteiro é um ser humano, um homem, uma mulher, enfim. Por homem aqui Aristóteles provavelmente está querendo falar dos dois sexos, né?
Aristóteles apresenta que há algumas que não são possíveis, que não só é possível afirmar de um sujeito, como também estão presentes em seu conceito. Ou seja, Aristóteles nos dá uma distinção do que basicamente o que hoje a gente conhece por juízes analíticos, né, por proposições analíticas, sujeitos analíticos e sujeitos sintéticos, certo? Por exemplo, quando tu fala triângulo, tu já está presumindo que ele tenha três lados, certo? Mas quando tu fala livro, não tem como tu presumir nada, tu tem que procurar entender fora da linguagem o que é um livro, certo? Então é um sintético e o outro é analítico. Bom, por fim, há a classe de coisas que não podem nem ser afirmadas em um sujeito, tampouco podem ser encontradas. Bom, mais pra frente ele vai nos explicar o que ele está querendo dizer com isso. Que, se eu não me engano, é lá no capítulo 5. Mas enfim. Bom, quando alguém fala este sujeito ou aquele sujeito, é basicamente o que ele está querendo dizer, né? Ele em breve vai fazer uma distinção de substância primária para substância secundária. Então toda substância primária ela faz parte de toda substância, né? Ela não pode ser afirmada de um sujeito e nem ser encontrada neles. A gente já vai entender isso em breve. Então, vamos prosseguir. Não podemos afirmar de um sujeito o que em sua natureza é individual e também numericamente único. Olha só. Como eu sou uma pessoa única, certo? E tenho características únicas, tu não pode querer usar as minhas características para predicar outros sujeitos. Eu tenho uma substância única, digamos assim. Eu tenho coisas que as outras pessoas não têm, eu faço coisas que as outras pessoas não fazem, eu faço de maneira diferente. Ou seja, isso tem que ser cortado, sabe? Aristóteles está querendo generalizar os predicados. Portanto, não se pode afirmar de um sujeito, não se pode predicar nada de um sujeito que em sua natureza é individual e também numericamente uno. Certo? Mas não há impedimento de que esteja presente e seja encontrado em um sujeito. Ou seja, não há especificação, mas referência. Estou me referindo a um sujeito e não a uma característica muito específica ou única. Bom, aqui no capítulo 3, Aristóteles Bom, vale lembrar que o predicado, né, é aquilo que se diz, que se afirma do sujeito. Dizemos, então, homem, de um sujeito, o homem. De um homem, afirmamos, predicamos, animal, pois o homem é também um animal. Ou seja, o conceito de homem está contido no conceito de animal. É isso que ele está querendo dizer. Todo homem é um animal. Então, de um homem, ou de homem mesmo, a gente consegue predicar que ele é um animal. A gente pode afirmar que um homem é um animal, porque o conceito de homem está contido no conceito de animal. Mas, acho que Aristóteles vai falar isso aqui. Bom, Aristóteles diz que podemos predicar animal também, uma vez que um homem é tanto animal quanto homem. Bom, o que está a dizer é o seguinte: o homem é um homem, o homem é um animal. Eu vou repetir. O homem é um homem, o homem é um animal. É o que eu já expliquei antes. A gente consegue predicar de um homem que ele é homem, ou seja, de um sujeito específico que ele é uma espécie, e da espécie
que ele é um animal. Que ele é um gênero, né? Que ele tem um gênero. Se ele é uma espécie, ele tem um gênero. É isso que Aristóteles queria dizer. É um pouquinho complicado, né? Porque as nossas traduções, principalmente na língua portuguesa, para quem está lendo a tradução da língua portuguesa, isso fica muito assim grosseiro, sabe? Não tem nenhuma nota de rodapé, assim, tentando te dar uma luz, então requer um grau de interpretação bem grande, uma paciência bem grande. Bom, vamos prosseguir aqui. Aristóteles entende animal por gênero, homem, boi, cachorro, por espécie. Bom, por que ele entende animal por gênero? Porque basicamente tem, sei lá, milhões de animais, então é o gênero, é o geral, certo? Tu olha pra um bicho ali que se mexe, tu classifica ele como animal mesmo que tu não saiba que espécie que ele é. Tu sabe que pelo menos ele é um animal. Gêneros, então, não podem ser comparados entre si, pois só há um gênero. Não está querendo dizer que só tem animais, né? Plantas também são gêneros. Enfim, mas incomparáveis animais. Não tem como comparar animal com planta. Aristóteles está querendo dizer. A planta é uma substância completamente diferente de outras de animais. Então, são incomparáveis, pelo menos para Aristóteles. Portanto, só é possível observar diferenças em espécie. Ou seja, tu consegue observar somente diferenças em espécie. Animal é animal. Homem não é um cachorro, por exemplo. Tu consegue observar diferenças que. Mas os dois, né, tanto o cachorro quanto o homem, são animais. Portanto, as diferenças só estão nas espécies. Aristóteles considera conhecimento um gênero. Por que Aristóteles considera conhecimento um gênero? Basicamente porque o conhecimento é muito grande. Ele tem vários tipos. Tem a física, tem na época de Aristóteles deveria ter a física, a gramática, a lógica, a filosofia, a astronomia, a matemática, acho que eu já falei, né? Então, tem muita coisa. Hoje em dia, muito mais ainda. Tem de tudo, basicamente. Ou seja, o conhecimento seria. O conhecimento está para animal, como o homem, o cachorro, o gato está para física, matemática. São espécies, entende? Então, vamos seguir. Logo, ter pés, ser bípede, alado, aquático, constitui diferenças animais. Ou seja, se eu digo que esse animal tem pés, certo? Eu estou classificando ele dentro das espécies, porque muito mais de um animal tem pés. Eu tenho que ser um pouco mais específico. Bípede, mesma coisa. São classificações, certo? Constituem diferenças entre os animais. Entre as espécies, no caso, né? Animal é no sentido geral. Mas como o conhecimento é gênero, não há como ter distinções em uma espécie particular que porventura esteja nesse gênero. Agora ele está querendo dizer que bom, não tem como ter uma diferença, uma distinção muito clara de um conhecimento para o outro, certo? Pelo menos isso foi o que eu entendi aqui. Logo, nenhuma espécie de conhecimento diferirá de uma outra por ser bípede. Ah, sim, ele está querendo dizer que qual é a única espécie que consegue ter conhecimento? É o homem, certo? Portanto, o homem não pode ser diferente de outro homem porque ele tem um conhecimento, certo? Porque são diferenças de espécie. E conhecimento é gênero, o que possibilita ver diferença. Tá, não pode ter diferença entre animal e conhecimento, por exemplo. Não tem como tu fazer essa comparação. São coisas completamente distanciadas uma da outra, sabe? Bom, mesmo que exista subordinação de gêneros, haverá ainda predicação dos mais elevados aos inferiores, sobre os inferiores. O que importa é que as diferenças do predicado irão também pertencer ao sujeito. É um processo natural.
que importa é que as diferenças do predicado irão pertencer ao sujeito. É um processo natural. Por exemplo, eu tenho, sei lá, uma pintinha e uma certa região, certo? Você não pode querer generalizar isso e dizer que todo mundo vai ter uma pintinha na mesma região. É uma diferença que pertence a mim, ao sujeito, só a mim. Tem outra pessoa com aquela pintinha no mesmo lugar. Se tem, outra, é única também, digamos assim. Não é todo mundo que tem, é um ou dois. É muito específico e coisas muito específicas são difíceis de serem predicadas. Pelo menos de uma maneira geral. O capítulo 4 é tão genial que vale a pena preservá-lo nas palavras de Aristóteles. Bom, Aristóteles aqui ele tenta dar a tabela das 10 categorias, né? Bastante conhecida. Cada uma das palavras ou expressões não combinadas significa pelo menos uma das seguintes coisas. Bom, para tu saber o significado de uma palavra não combinada, ela significa pelo menos uma dessas coisas que estão dessas categorias que estão aqui. O que? Ou seja, a substância. Quão grande? Quanto? A quantidade. Que tipo de coisa? A qualidade. Com o que se relaciona? A relação. Onde? O lugar. Quando? O tempo. Qual a postura? A posição. Em quais circunstâncias? O estado, a condição. Quão ativo? Qual o fazer? Ou a ação. Quão passivo? Qual o sofrer? A paixão. Bom, Aristóteles nos dá o exemplo da substância homem e da substância cavalo, certo? De quantidade, 2 covados de comprimento, 3 covados de comprimento. De qualidade, branco e gramatical. Termos como metade, dobro, maior, indicam relação. No mercado, no liceu, expressões similares indicam lugar. Enquanto a referência é ao tempo em expressões como ontem, o ano passado, etc. Deitado ou sentado indica posição. Calçado ou armado indica estado ou condição. Corta ou queima indica ação. É cortado, é queimado indica paixão. Tudo isso é o que define uma definição, certo? É basicamente com essas categorias que você consegue definir uma palavra não combinada, um termo não combinado. Seguidamente, nos é exposto que somente proposições podem ser verdadeiras ou falsas. Termos avulsos como homem, cavalo, carro, etc., não podem ser nem verdadeiros e falsos, porque não faz sentido dizer que uma palavra é verdadeira ou que uma palavra é falsa. Palavras são unidades de referências linguísticas que a mente faz a coisas. Não podem ser verdadeiras e nem falsas. Somente quando agrupadas em proposições formando um juízo. Porque também não é qualquer agrupamento de palavras que consegue formar uma proposição, um juízo, né? Nas palavras do mestre, toda asserção afirmativa ou negativa tem que ser verdadeira ou falsa, o que está facultado a todos. Mas uma palavra ou expressão não combinada não pode ser nem verdadeira e nem ser falsa. Por expressão não combinada, podemos entender como frases que não são proposições, imperativos, comandos, poesia. É claro que poesia pode ter uma proposição que seja verdadeira ou falsa, mas em geral, poesias assim não tem como tu dizer que aquilo que o poeta está falando é verdadeiro ou falso. Pegamos o poema A Tabacaria. Começa assim: não sou nada, nunca serei nada. A partir disso eu tenho em mim todos os sonhos do mundo e tudo mais. Não tem como tu dizer que aquilo ali é verdadeiro ou falso. São frases que não tem valor verdade. É isso que Aristóteles está querendo dizer. Que, bom, por expressão combinada, a gente pode ter imperativos é a mesma coisa, né? Tu diz assim pra pessoa, fecha a porta. Como é que tu espera que aquilo tenha um valor verdade? Não tem valor verdade. Mas agora tu diz, eu acho que Deus existe. Bom, isso é uma proposição. Tu tem que ter uma razão para segurar aquela proposição.
seja, essa proposição, ela tem valor verdadeiro. Ela pode ser tanto verdadeira quanto falsa, mas jamais os dois ao mesmo tempo. A gente não pode se esquecer do princípio da não contradição, né? Uma proposição só pode ser verdadeira ou falsa, nunca os dois ao mesmo tempo. Bom, nisso Aristóteles vai começar o capítulo 5 e a gente vai deixar para o próximo, a continuação, porque esse vídeo já tá, essa gravação já está bem extensa. E o próximo capítulo, ele é pelo menos, a gente vai levar pelo menos, sei lá, mais uns 40 minutos, pelo menos uns 40 minutos para poder explicá-lo. Esse vídeo vai ficar gigantesco, eu quero que esse vídeo fique pelo menos uma meia hora. Bom, eu acho que foi um bom começo. Não foi tão difícil quanto eu estava imaginando que ia ser para explicar aqui. Eu quero que vocês me digam o que acharam, se querem que eu continue. Além disso, eu recomendo para quem viu aí o meu podcast, hein, que leia o livro junto comigo. Acompanhe junto. Tá, tudo bem que você pode. Tudo bem que eu peguei só 4 capítulos, né? Você pode levar um pouquinho mais. Pode ir adiando, mas se quiser acompanhar com os vídeos, a cada 3 ou 4 dias eu vou postar vídeos aqui. Bom, basicamente é isso. Eu recomendaria para pessoa que quer acompanhar os vídeos aí, as gravações, que ela lesse do capítulo 1 até o 4 e ouvisse, né? Aqui, uma explicação. E se eu falei alguma besteira, se eu deixei algo pra trás, alguma coisa assim, deixa nos comentários aí a dúvida ou a correção e tudo mais. É claro, mantendo um certo grau de racionalidade, né? Não vamos ir pra baixaria, nem nada do tipo, que tá cada vez mais comum na internet, né? Mas enfim. E é isso. Até o próximo vídeo. Até o próximo podcast.